Ok, pessoal, vamos dar início então. Bom dia a todos. Nós ontem paramos na solução de um escoamento de Boiselle. E antes de dar continuidade, nós vamos retornar no exercício que a gente tinha parado. Tinha problemas, tinha erro na solução. Então eu fiz a revisão e identifiquei onde estavam os problemas. Está tudo então assinalado aqui em vermelho. E já está o novo texto disponibilizado para vocês lá no diretório. Bom, grosso modo tinha um pequeno erro aqui no epsilon r θ. Então eu fiz a correção. O cálculo da potência mecânica também estava faltando uma dimensão, foi corrigido. Então a gente pode perceber agora que está consistente. A unidade. Perceba então, pela fórmula aqui da potência. Primeiro eu verifiquei a força, que também estava com um erro. Então, observa que a unidade da viscosidade é Newton vezes segundo por metro quadrado. Nós temos aqui R2 com R2 que cancela as unidades. E o ômega, L ômega RI. Então, RI dá metro quadrado e o ômega 1 sobre segundo. Então, sobra Newton, que é a unidade da força. Depois, a potência também foi corrigida, a potência mecânica. E encontramos, então, watts. E fiz também a correção no cálculo da potência de transformação viscosa, levando em conta a função corrigida. Tinha um probleminha na integração, que foi também corrigido. Então, só revisando um pouco, porque esse aqui ficou meio corrido na aula de ontem. Observem que a potência de transformação viscosa, a Φ, na verdade é uma densidade de potência. É watts por metro cúbico. Essa é a unidade da função φ. Para encontrar a potência, então, nós temos que integrar no volume. Observem que não é simplesmente multiplicar pelo volume. Porque só vai ser multiplicação pelo volume se a função φ for constante ao longo do volume. Mas, no caso, ela tem uma dependência de R. Então, tem que ser integrado no volume, multiplicando pelo elemento de volume dV. Onde, nesse caso, o elemento de volume, nós vimos ontem, é 2πr/dr, que é a área da faixa, vezes o comprimento, que é L. Bom, e aqui nós temos a função φ. A função φ de R. Retirando para fora da integral que é constante, sobra então a integral de dr sobre R3, variando de RI até RE. Realizando então essa integral, nós temos isso como resultado. Na verdade, nós temos 1 sobre RE ao quadrado, 1 sobre RI ao quadrado. Mas prestem bem atenção que tem um sinal de menos aqui, ó. Sinal de menos. Então, ao fazer a passagem dessa equação para a seguinte, para esta, eu troquei o sinal, porque eu inverti esse termo aqui, essa expressão. Por que eu inverti? Porque ao fazer essa operação de subtração, achando o mínimo entre os dois, vai dar o produto RE ao quadrado sobre vezes RI ao quadrado. Então, vai restar RI menos RE ao quadrado. Por isso, a gente fez, então, a troca do sinal, que resulta, então, fazendo as simplificações, que eu tinha embaixo a diferença ao quadrado, em cima eu tenho a diferença, sobra, então, a diferença no denominador.
E o produto RE quadrado e RI quadrado também simplifica, porque em cima nós tínhamos RI a quarta sobre RI a quarta. E aí, com isso, nós chegamos a uma expressão para a potência de transformação viscosa de energia cinética em energia térmica igual à potência mecânica, porque o regime é permanente. Então, compare. Tem aqui um fator de 2 ainda que eu não percebi ontem, mas ele está por aqui, 8. Quatro. Aqui, 4 dá 8. Sim, ficou faltando um fator de 2 aqui, pessoal, na integral, porque é a integral de R3. A integral de R3 é R menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, que dá menos 2. Então, o menos cancela. E aqui, então, tem um fator meio, 2 dá 4, e aqui, então, é 4. 4 e 4. E agora sim fecha com a potência mecânica. Então, as duas são iguais, porque é regime permanente. Toda a energia que você entrega ao eixo para ele manter girando a uma velocidade angular ômega é convertida em aquecimento. Então, se você faz o experimento, né, tem uma máquina funcionando, tem lá um sistema eixo Mancal, você pode colocar a mão com cuidado, você vai perceber que realmente está aquecido. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Ficou faltando a gente finalizar isso antes de forma apropriada. Está aí, assinalado em vermelho, vocês vão encontrar isso no PDF já da aula de ontem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, antes de dar sequência na solução do escoamento de hipoazelo. Nós estamos passando agora para o segundo grupo de escoamentos. O primeiro grupo é Couette, segundo grupo, hipoazelo, e a gente vai dar continuidade agora. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos revisar aqui o exercício que nós começamos ontem, o escoamento de hipoazelo circular. O modelo físico foi desenhado aqui. Nós pegamos aqui um exemplo, né? Circular, um tubo de trecho de comprimento L, no qual a gente impõe uma diferença de pressão P1 menos P2. E nós constatamos, com base em experimentos e também em base em cálculos, que se o escoamento é desenvolvido, como está aqui nessa hipótese, escoamento desenvolvido, então a variação da pressão é linear. Significa que o gradiente de pressão, dPdZ, que é também o ΔP sobre L, é uma constante. E então partimos para o modelo matemático diferencial para a fluidodinâmica. Pegamos a equação de Navier-Stokes na direção Z, escrevemos a equação completa, simplificamos os termos e chegamos então a Ni Laplaciano de Vz menos 1 sobre ρ dp dz e considerando que o Laplaciano também pode ser simplificado, nós pegamos lá no apêndice o Laplaciano, repetindo aqui para vocês gravar bem, o Laplaciano de qualquer função é dado pela equação D4. Então, ao passar daqui para cá, nós usamos o apêndice D4. Chegamos, então, a essa equação, onde 1 sobre μ dpdz é uma constante, que nós batizamos de lambda. E estabelecemos as condições de contorno, que é, na parede, o fluido está em repouso, o conduto está em repouso, então o fluido na parede fica em repouso. E no centro nós temos uma velocidade máxima. É comum, que vocês estão ainda iniciando a adquirir experiência,
é comum que o aluno coloque a seguinte condição: Vz em zero igual a uma velocidade máxima. Tá? Tá correto o que está colocado. Eu tenho duas condições, então, para o centro. dVz/dr em r igual a zero, ou Vz de zero igual a velocidade máxima. O que está aqui está correto. Porém, não é útil para resolver a EDP, porque o V máximo faz parte da solução. Ele não é conhecido. Então, não adianta eu usar esta condição de contorno. Tá? Já a condição de contorno de máximo também, expresso na derivada, é conhecida. A derivada é conhecida. O valor V máximo não é conhecido. Então, não utilizem essa condição de imposição da velocidade máxima, porque ela não é dada, ela não é conhecida. Mas a derivada, sim. A derivada é conhecida, ela é zero. Porque a velocidade é máxima no centro. Entenderam? Então, isso é importante. O outro ponto que eu frisei ontem, vou voltar a repetir, não imponha condição em R igual a R1 e R igual a menos R1, porque isso aqui não existe. Tá? Em coordenada cilíndrica não tem R negativo, o R é sempre positivo. Observe, se eu pego um ponto aqui, ele é dado pelas coordenadas R e θ. Se eu giro, o R continua o mesmo, o θ é que muda. Quando eu chego até aqui, o R é o mesmo, ele não é negativo, ele continua sendo positivo. Então, no R3, em coordenadas cilíndricas, o R varia de 0 a infinito. Pessoal, tudo bem até aí? Ontem nós paramos aqui. Ok? Bom, então vamos colocar o modelo térmico agora. Modelo diferencial térmico. A equação é a mesma do problema anterior, só que nós vamos guardar termos diferentes. Né? dt de tempo mais v escalar nabla aplicado a t, alfa Laplaciano de t, mais φ sobre ρ Cp. Vamos também fazer a hipótese de regime permanente térmico. Regime permanente térmico, zero. V escalar nabla aplicada a t. Se vocês usam as condições precedentes, que é Vz é uma função só de R, Vθ igual, Vr igual a zero, e escreve isso aqui na forma estendida, usando isso aqui, vocês vão concluir que isso é zero. Nós já fizemos isso umas 2 vezes, então eu não vou repetir aqui, vocês já têm condição de fazer sozinhos, mas façam. Façam porque eu vou pedir isso no exame de vocês. E mais importante do que eu pedir é que vocês precisam ter essa base, tá? Então, faço isso de forma estendida. Bom, resta então que alfa Laplaciano de t mais φ sobre ρ Cp igual a zero, porque o lado esquerdo é nulo. Então, isso aqui fica igual a zero. Vamos agora escrever o Laplaciano. Antes disso, nós podemos aqui já dividir pelo alfa. Laplaciano de t igual a menos φ sobre k. Revisando, quem é alfa? É k sobre ρ Cp. Então, alfa vezes ρ Cp, que é o que vai ficar quando eu divido por alfa, é alfa vezes ρ Cp. Então, sobra o k, que aqui está. Ok?
Bom, pessoal, então, agora nós precisamos de escrever o Laplaciano de t. O operador Laplaciano não muda, é o mesmo que nós usamos aqui, olha, para escrever a equação para a velocidade. É a equação d4. Então, vamos, só para relembrar, na aula de hoje, vamos escrevê-la aqui de novo. Nós vamos ter d4, 1 sobre r, 1 sobre r, ddr de r, dt dr, mais 1 sobre r2, d2t dθ2, d2t dz2 igual φ sobre k negativo. Bom, e agora nós podemos simplificar os termos que são nulos. Por exemplo, nós vamos fazer a hipótese de que P não muda com θ, porque o processo de transformação viscosa não depende de θ, já que o campo de velocidade não depende de θ, só depende de R. Então, a temperatura não muda também com θ. E o escoamento, nós vamos supor que o escoamento seja termicamente desenvolvido também. Tá? Então, d2t dz2 igual a zero. Apesar que vai sendo aquecido à medida que o escoamento acontece em Z, vai aquecendo cada vez mais. Porém, você pode retirar isso de forma que você mantém o escoamento independente de Z, tá? A temperatura não muda com Z, ela vai mudar só com R. Essa é uma hipótese forte, esse é um experimento muito difícil de ser realizado no laboratório material. Mas nós vamos aqui, para caber num curso de graduação, nós vamos supor que o T não muda com Z. É essa hipótese aqui. Quem quiser conhecer mais sobre como que a gente faz esse experimento, me manda uma mensagem que eu mando para vocês um artigo de um aluno de iniciação científica que trabalhou com esse problema, tá? Detalhando bem como que a gente pode controlar esse experimento. Aí eu mando o artigo para vocês. Quem quiser entender melhor o que eu estou explicando aqui, ó, né? Para o exame de vocês, basta vocês dizer, olha, é termicamente desenvolvido. Portanto, a temperatura não muda com Z. Ela fica constante com Z. Ela vai mudar apenas com a direção R. Bom, então nós temos lá que 1 sobre R, dr, gr, dtdr igual menos φ de R sobre K. Sobre K. E a condição de contorno, que é também T de R igual a um TR, conhecido, ele é dado, e T dt dt dr em zero igual a zero, ou seja, que a temperatura também vai assumir um valor máximo no centro do tubo, porque tem o processo de transformação viscosa e vai transferir energia térmica do centro do tubo para as paredes. E a parede vai, então, ceder energia para o meio ambiente. Ok? Com isso, a gente mantém a temperatura máxima no centro da tubulação. Bom, pessoal, então, o modelo diferencial completo, dinâmico e térmico está colocado para esse escoamento D com a zero. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Vamos então dar sequência, deduzindo agora o modelo. Professor, Pois não.
essa parte da temperatura ser máxima no centro, é você que está falando pra gente, né? Porque na minha cabeça faria mais sentido ser nas bordas. Tá Não sei se... certo. Não, mas a dúvida é pertinente, vamos raciocinar um pouco mais aqui. Veja bem, você tem a tubulação, aqui o eixo R, eixo Z, aqui o perfil de velocidade. Esse é o Ah, tá. perfil de velocidade. A gente desconsidera o atrito com as bordas, né? Não, não Não? considera. Não. A sua observação ela é bem pertinente, tá? Porque isso realmente leva a imaginar que como o fluido está parado nas bordas, a gente pode ter a impressão, né, que a gente está desprezando ali o atrito. Mas, ao contrário, veja bem, nós vamos ver que a função transformação viscosa φ, ela é máxima na parede. Ela é máxima na parede. E aí aumenta a sua dúvida, né? A impressão é que a temperatura teria que ser máxima na parede. No regime transiente, isso é verdade, porque você tem um forte atrito na parede. Acontece que no regime transiente, você então começa a transformar energia fortemente aqui na parede, e o que, que acontece? Parte dessa energia é transmitida para o meio ambiente, mas parte também é transferida para o fluido. Então, no início, a distribuição de temperatura é assim, ó, como você está imaginando, ok? Mas, à medida que o tempo passa, veja, você continua cedendo energia para o centro. E aqui no centro também acontece transformação. Então, todo esse processo de transformação vai aumentando a temperatura, né? Vai aumentando a temperatura, esse é o transiente. Chega um dado momento que fica uniforme, e aí começa a inverter, porque continua sendo transformada energia lá no centro. Aí a temperatura fica constante no tempo. Porque toda a energia transformada no fluido, veja, não tem para onde ir, senão para as paredes. Então, essa energia migra para as paredes, no regime permanente, e da parede você cede para o meio ambiente. Aí sim você atinge o regime permanente. Ok? Então, é um processo de aquecimento interno, e se você não ceder essa energia para as paredes, o que, que acontece? A temperatura vai para o infinito. E isso não é fisicamente consistente. Então, vai aquecendo o fluido, até que chega um momento em que a temperatura no centro é máxima, e aí toda a energia transformada neste volume é cedida para a parede, e da parede é cedida para o meio ambiente. Isso vai variar um pouco mais ao deduzir o modelo. Nós vamos ver que realmente a temperatura é máxima no centro. Mas, bem observado, né, veja que isso é verdadeiro para o regime permanente. No transiente, existe exatamente o que você pensou, porque a transformação ela é máxima na parede. Só que vai aquecendo a massa de fluido, vai aquecendo, até que chega um momento em que a temperatura no centro é máxima. Porque a energia vai migrando das paredes para o centro. Chegou no centro, não tem para onde ir. Então, o que, que acontece? É armazenado. Vai aumentando, superou, começa então a inverter o fluxo. O fluxo vai então do centro para as paredes. E para a energia migrar do centro para a parede, a temperatura no centro tem que ser maior que na parede. Tá? É bem sutil fisicamente. Ok? Quem foi que tinha perguntado foi o Beleza, consegui entender agora. Zé Guilherme. Ok. Tá joia? Bom, então vamos dar sequência agora na solução. Vamos para o modelo matemático. Modelo matemático contínuo
modelo matemático contínuo. Pessoal, só uma observação que eu tinha guardado na cabeça para fazer novamente para vocês. Perceba que ontem, ao resolver o exercício, como nós estamos aqui focados na solução, a parte matemática, a gente acaba, às vezes, dando saltos. E saltos que levam a erros. Então, o processo de solução requer verificação. Porque cometer erros ao longo da solução é algo normal. É assim na vida. Só não erra quem fica estático. O que eu quero dizer para vocês? O mais importante é você estar verificando. Não é só na solução matemática. É assim em qualquer atividade que a gente desenvolve. Verificar se eu estou fazendo, se eu estou dando passos certos. E se eu dei um passo errado, eu retrocedo e corrijo. Então, a importância, a mensagem que eu estou querendo passar para vocês em qualquer coisa que vocês forem fazer, verifiquem. Aqui na matemática, tem como verificar. O que eu usei para descobrir ontem que não estava legal a solução? Usei consistência dimensional. Eu percebi que não dava o que eu esperava. Tinha que dar potência, não estava dando potência. Tem erro. Volta e corrige. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Nunca desenvolva nada sem verificar, acreditando que está tudo certo. Errar é inerente à atividade, não importa qual seja. O que não é pertinente é apresentar um resultado com erro. Finalizou a solução, você tem que estar seguro que está correto. Daí, resolver os exercícios que a gente sugere, olhando no solution, não leva a nada. Isso não leva a nenhum aprendizado. Porque você faz a solução do resultado para o início. Então, isso não leva a aprendizado. O que leva realmente a aprendizado é você pegar a experiência. Está resolvendo, deu problema, corrijo. Mas o tempo na prova não dá para fazer isso. Dá sim. Se tiver com um preparo suficiente para resolver, você consegue resolver no tempo necessário. Eu dimensiono a prova, o exame, de forma que vocês consigam fazer, inclusive as verificações. Então, não se esqueçam disso aí, que é realmente importante no processo de solução de um dado problema. Bom, vamos então voltar. Vamos pegar aqui agora, inicialmente, o modelo dinâmico. Modelo dinâmico. Vamos voltar e pegar a equação diferencial. Está aqui. 1 sobre R ddr de R dvz dr igual a lambda. Então, modelo diferencial. 1 sobre R de ddr de R vz função de R igual a lambda. Conferindo, para a gente não levar a solução errada. 1 sobre R ddr de R dvz dr igual a lambda. Ok. Então, lembrem que o lambda é uma constante, mas não é uma constante de integração. Lambda é uma constante do problema. Depende do dpdz e do μ. Depende de uma propriedade física, viscosidade, dinâmica, e depende de uma condição operacional, que é a queda de pressão. Por que operacional? Porque eu vou lá e faço uma operação na bomba. Aumento sua potência. Eu aumento a queda de pressão. Aumento o gradiente de pressão. Então, ele é operacional. O lambda, então, é um misto de uma condição operacional com uma propriedade física. O lambda é 1 sobre μ dpdz. Então, vamos multiplicar por R dr. Vai ficar, então, que d de R dvz dr igual a lambda R dr. Integro dos dois lados, fica então R dvz
dr igual lambda R2 sobre 2 mais uma constante A de integração. Portanto, dvz já vou separar novamente as variáveis, dvz igual a lambda R sobre 2, porque eu dividi por R e multipliquei por dr, mais A sobre R dr. Não, eu tenho aqui R dr. Eu divido por R e multiplico por dr. Professor, só uma dúvida. Pois não. Antes, ali na primeira equação, era 1 sobre R dr. Mas depois você passou para o outro lado multiplicando o que estava dividindo. Mas continuou com um dr embaixo do V de θ z. Por quê? dvz aqui, né? É isso? Isso. Por que continuou ele embaixo? Tá, porque você está separando as variáveis. Sim, aqui você tem razão. Está faltando a derivada, tá? É 1 sobre R ddr dr dvz dr. Está faltando a derivada aqui dentro do parênteses. Então, observe, você tem a segunda derivada da primeira derivada. Você separou primeiro a segunda derivada, multiplicando por R e multiplicando por R dr. Está aqui, ó, R dr. Então, ficou a derivada desta função, derivada da função, igual a lambda R dr. Não sei se clareou, devido a eu ter corrigido aqui, ó. Agora, tranquilo mesmo, professor. Obrigado. Era isso, né? O problema, que estava realmente com erro lá atrás. Bom, pessoal, então, separei de novo, dividindo por R e multiplicando por dr. Então, ficou a expressão lambda R sobre 2dr mais A sobre R dr. Vou integrar novamente dos dois lados. Então, a integral da derivada de uma função é a função Vz de R igual lambda R2 sobre 4 mais A ln de R mais B. A e B são constantes de integração. Bom, agora vamos, então, determinar as constantes A e B. Vamos pegar, então, primeiro, vamos usar a condição de derivada. Nós temos que dvz dr em R igual a zero é zero. Essa é a condição de máxima velocidade no centro. Vamos, então, pegar a expressão onde a gente encontra a derivada, que é esta aqui, ó. Ok? Então, nós temos que R dvz dr em R igual a zero, igual a lambda vezes zero sobre 2 mais A. Então, observem que o lado esquerdo eu tenho R igual a zero, R é zero, e isto, pela condição de contorno, também é zero. Então, isso é igual a zero, e isso é igual a zero. Conclusão, o lado direito tem que ser nulo.
logo A é zero. A é zero. Entenderam? Eu usei a condição de contorno de derivada nula. Poderia fazer diferente também, dividir pelo R e chegar à conclusão que o único valor de A que seria possível, que vai aparecer A sobre zero. Aí daria uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Você retira essa indeterminação com a regra de derivada, com a regra de L'Hopital, né? Limite, indeterminação, retirada de indeterminação com a regra de L'Hopital. Mas fica mais simples de fazer olhando o produto R dVz dr. Porque o R é zero, né? Eu estou calculando o dVz dr em R igual a zero. Logo, o R é zero. dVz dr também é zero. Zero vezes zero dá zero. Portanto, lambda vezes zero sobre 2 mais A igual a zero. Sobra, então, a única solução para isso é que A seja zero. Entenderam? Ok? Bom, a outra condição é que VZ de R igual a R grande seja zero. Então, agora nós temos que, desta expressão, nós temos que VZ de R grande é igual a lambda R ao quadrado sobre 4 mais A ln de R. A é nulo. Mais B, isto é zero. Portanto, B igual menos lambda R2 sobre 4. Assim, VZ de R igual lambda R2 sobre 4 menos lambda R2 sobre 4. Está lá a expressão VZ função de R. Vou reescrever isso aqui de forma a evidenciar lambda R ao quadrado sobre 4. Vai ficar lambda R2 sobre 4, que multiplica R sobre R ao quadrado menos 1. Menos 1. Então, VZ de R igual lambda R2 sobre 4, R sobre R ao quadrado menos 1. Bom, pessoal, observe o seguinte. Agora vamos verificar. Vamos verificar. Primeiro, as dimensões. O que está dentro deste colchete é adimensional, porque dá R sobre R, dá um adimensional. 1 também é adimensional. Agora, o que é o lambda? Lambda é 1 sobre μ dp dz. Qual é a unidade do lambda, então? Vai dar metro quadrado por Newton vezes segundo, que é 1 sobre lambda. E pressão, Newton por metro quadrado, e dz, que é 1 sobre metro. 1 sobre metro. Então, Newton cancela, metro quadrado cancela. Então, a unidade de lambda é 1 sobre segundo metro. 1 sobre segundo metro.
1 sobre segundo vezes metro, vezes metro quadrado, que está aqui, o R2, sobra, então, metro por segundo. Metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, em termos de dimensão, está consistente a solução. Né? Existe consistência dimensional. Bom, agora vamos analisar a consistência física, para ver se a expressão está fisicamente consistente. É por isso, pessoal, que a gente chama isso de verificação. E verificação não é validação. Verificação, o nome já diz. Eu estou verificando se tem erros grosseiros. Para validar, eu tenho que comparar com a outra solução do problema de referência. Solução de referência. Por exemplo, medidas materiais. Eu levanto esse perfil de velocidade num tubo, eu meço qual é a queda de pressão, e aí eu verifico a minha solução teórica com o resultado do experimento material, que foi medidas. Aí eu estarei fazendo a validação. É o que vocês estão vendo nos experimentos com o professor Eli. Né? Tem a teoria, depois faz as medidas, compara e vê se a teoria representa a natureza física do problema. Isto é validação. O que eu acabei de fazer aqui é verificação. Tá claro? Bom, vou continuar verificando. Vou verificar se tem consistência física. Observem que R minúsculo assume, né, o R'inho, ele vai variar para o nosso problema entre 0 e R grande. Esse é o domínio da nossa solução. Então, R'inho é sempre menor ou igual a R'ão. O que implica que essa grandeza aqui, olha, é sempre menor do que 1. Ela é positiva, mas é menor do que 1. Portanto, o que está no interior deste colchete é negativo. Isto é negativo. Quer dizer, então, que a velocidade vai ser negativa? Depende. Depende do sinal do lambda. Aí vamos verificar a consistência. Tá? Então, vamos supor que o lambda seja negativo. Quando que o lambda é negativo? Ora, se lambda é igual a 1 sobre μ dp dz, lambda será negativo quando dp dz for negativo. Significa que eu tenho aqui P mudando com Z. P de Z. dp dz é negativo quando nós, ao deslocar no sentido positivo de Z, a pressão vai caindo. Isso é que significa um gradiente negativo. Então, a pressão está caindo à medida que eu desloco de Z1 até Z2. A pressão está caindo. Ora, se a pressão cai no sentido positivo de Z, qual o sentido do escoamento que vocês esperam? Seria positivo de Z ou negativo? Aqui eu tenho um conduto, olha, conduto. O que eu pergunto é, nessa configuração, o escoamento está assim ou assim? O que vocês esperam, intuitivamente? Não estou olhando para a solução matemática. Que ele está indo para a direita? Para a direita, né? Por quê? Tem uma queda de pressão? Isso. E não é intuitivo que as partículas se desloquem da maior para a menor? Faz sentido. Eu tenho aqui a partícula,
Aqui eu tenho uma pressão grande e aqui eu tenho uma pressão pequena. Lembra que a pressão atua sempre apontando para a área. Então, no lado esquerdo, a pressão atua acelerando para a direita. No lado direito, a pressão atua impondo uma força para a esquerda. Quem for maior, vence. Eu estou dizendo que é maior a esquerda que a direita. Portanto, ela vai deslocar nesse sentido. Então, o deslocamento da partícula é no sentido contrário do gradiente de pressão. Observa, o gradiente é negativo, né? Lambda negativo, então tem que dar velocidade positiva. E eu verifico isso na minha expressão? Sim, porque nós vimos que isso aqui é sempre negativo. Se lambda for negativo, dá então V positivo. Está consistente. E se eu impuser um lambda positivo, quer dizer que a pressão maior está no lado direito, a pressão menor está no lado esquerdo. Lambda é positivo. O interior aqui é negativo, sobra então a velocidade negativa. Fluido deslocando no sentido contrário à orientação do eixo Z. Tudo bem, pessoal? Então, eu verifiquei sob dois pontos de vista. Sob o ponto de vista de consistência dimensional e consistência física. Ok? Bom. Temos, então, a solução dinâmica. Vamos, então, ver o modelo contínuo térmico. Modelo contínuo térmico. 1 sobre R, VdR, dr, dTdr, igual a menos φ de R sobre K. Φ de R sobre K. Ok. Onde φ de R será igual. Será igual. Observa que o φ de R vai depender do epsilon. Não é? Epsilon. Vai ser mi vezes um epsilon ao quadrado. Mas quais são os índices desse epsilon? Eu tenho que saber como que a tensão está atuando na parede do conduto. A tensão está atuando na área entre o conduto e o fluido. Portanto, atua... Qual é o nome da área que a tensão está atuando? Lembra da regrinha? O nome da área é o nome do eixo normal a ela. Então, nome da área é R. E a direção que a tensão atua? É a direção do movimento. A parede vai exercer sobre o fluido uma tensão contrária ao movimento, mas a direção, né? A direção é a direção do movimento. O sentido vai depender se nós estamos olhando da parede para o fluido ou do fluido para a parede. O fluido exerce uma tensão na parede no sentido positivo de Z. Tende a arrastar a tubulação. A tubulação resiste ao movimento do fluido no sentido contrário de Z. Tende a segurar o fluido. Por isso, você precisa de uma queda de pressão para vencer essa tensão na parede. Então, a tensão vai atuar na área R e na direção Z. Em problemas unidimensionais, resta apenas um
epsilon entre os 9, entre as 9 componentes. Ou entre as 6 diferentes, porque o tensor é simétrico. Então, eu tenho que vir no apêndice D9, tá? Isto aqui, olha, vem da equação D8, e o epsilon RZ, nós vamos buscar na equação D9, ou nas equações D9. Por que eu pego diretamente só o RZ? Se vocês quiserem verificar, por exemplo, se eu olho quem é o epsilon, porque aqui, na verdade, pessoal, vai ter uma soma de 6 componentes. Mas, se eu olho quem é o epsilon RR, epsilon RR é DVR DR. Quanto que vale DVR DR? Para esse nosso problema? Lembra do modelo zero. físico? Zero, né? Porque o VR é nulo, o fluido só se desloca em Z. Então, isso é zero. O epsilon, ZZ, é DVZ, DZ. Quanto que vale DVZ, DZ? Zero também? Zero. Apesar que o VZ é diferente de zero. Mas o VZ depende de quem? Do raio. Apenas da posição radial. Ele não muda com Z. Você demonstra isso aqui com a equação da continuidade. E o epsilon teta teta? Epsilon teta teta, vamos escrever a expressão completa aqui. 1 sobre R, dv teta d teta, menos mais VR. Vale quanto? Zero. E assim você vai demonstrar que apenas epsilon RZ será diferente de zero. E vale quanto? Epsilon RZ vale DVZ, RZ, DVR, TZ, mais DVZ, DR. DVR, DZ é zero, sobra então DVZ, DR. Pessoal, isso requer treinamento, tá? É preciso que vocês depois refaçam isso que eu estou fazendo com vocês, acompanhando no apêndice, né? E analisando. E depois fazer os exercícios sugeridos lá. Ok? Vou apagar isso aqui. Bom, com isso então, pessoal, φ de R fica igual a μ, aqui, ó, ao quadrado. A μ dvz dr ao quadrado. Mas quem é dvz dr? Agora eu já tenho a solução dinâmica. Lambda R, 2 sobre 4. Então, μ, que multiplica lambda R2 sobre 4. R sobre Rão ao quadrado. Deixa eu escrever isso aqui direitinho. Lambda R2 sobre 4. R sobre Rão ao quadrado menos 1. Eu tenho que derivar isso aqui, dvz dr, tá? Então, igual μ
DDR disso e é a derivada ao quadrado. Tá? Vou colocar, então, outra chave aqui, ó, para ficar bem claro. A derivada ao quadrado. Olha lá, dVZDR ao quadrado. Bom, então isso aqui vai ficar igual a lambda mi, lambda 2, mi lambda 2, porque o lambda está ao quadrado, mi lambda 2, r à quarta, sobre 16, e agora a derivada do interior, que vai ser 2r sobre r ao quadrado, e isto ao quadrado. Porque a derivada de menos 1 é 0. Conferindo, então, pessoal, lambda ao quadrado, r à quarta, sobre 16. Derivada de R2 sobre R2, dá 2R sobre R ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar igual a mi lambda 2 R à quarta. Observa, R à quarta com R à quarta vai simplificar. Porque aqui eu tenho R ao quadrado dá R à quarta. Então, ele simplifica. E 4 sobre 16. Então, dá mi lambda 2 sobre 4 vezes R ao quadrado. Vamos verificar que tem muitas operações aqui. dVZDR ao quadrado. Então, observe que é a derivada ao quadrado. Derivada de lambda R2 sobre 4, R sobre R ao quadrado, menos 1, que é o VZ de R. Então, eu estou derivando o VZ de R. Lambda R2 sobre 4 ao quadrado sai da derivada. Fica lambda 2, R à quarta sobre 16. Tá ok. Derivada dá 2R sobre R ao quadrado. R à quarta com R à quarta simplifica. 4 com 16 sobra 4. E lambda ao quadrado vezes mi, R ao quadrado. Tá certo. Então, tá aí a função φ de R. Φ de R. Portanto, nós vamos ter que 1 sobre R DDR de R dTdr igual a menos mi sobre K lambda 2 R2. Pronto, pessoal. Nós temos agora uma equação diferencial onde aparece a variável dependente, que é a temperatura. A temperatura vai depender de uma variável R e de algumas constantes. Constantes que são propriedades físicas, mi e K, e uma constante que é uma mistura de propriedade física com operacional, que é o lambda. Então, T é uma variável dependente. Tem constante e tem a variável independente, que é o R. Eu tenho agora que, para integrar, separar as variáveis. Então, eu vou novamente multiplicar por RdR. RdR. Então, vai ficar D de R dTdr. Professor, tá faltando um 4 ali, não? Está faltando um 4. Bem observado, senão ia dar problema mais à frente. Tá aqui, ó, mi lambda 2, né? Mi lambda 2 R2 sobre 4.
Então, lambda sobre 4. Obrigado. Então, separando derivada de R dt dr menos mi lambda 2 sobre 4K R ao cubo dr. R ao cubo dr. Então, nós vamos ter que R dt dr é a integral do lado esquerdo, menos mi lambda 2 sobre 4K, R4 sobre 4, mais uma constante C de integração. Ok? Divido e multiplico por... Divido por R e multiplico por dr. Vamos ter, então, dt igual menos mi lambda 2 sobre 4K, R3 sobre 4 dr mais C sobre R dr. Portanto, T de R igual menos mi lambda 2 sobre 16K aqui está sobrando. Quem foi que tinha perguntado sobre o 4? Fui eu. Então, observa. O 4 já estava aqui, ó. Você concorda? Só estou verificando contigo se eu não estou esquecendo alguma coisa. Mas Não, era lá não. em cima, Tá na hora certo. que substituiu. Aqui é da constante que estava vindo e aqui é da integração, né? R3. A integração de R3 dá R4 sobre 4. Então, tá certo. Aqui é 4 vezes 4, dá 16. 16. E agora, novamente, R4 sobre 4. E a integração. Mais CLN de R mais D, constante de integração. Confere, pessoal. Confira aí, vê se não está faltando nada. Eu acho que tá certo, sim. Ok. Bom, então, vamos determinar as constantes de integração. Dessa expressão aqui, pessoal, dessa expressão, que envolve a derivada de t, nós vamos usar, então, essa expressão para impor essa condição aqui, ó, dt dr em r igual a 0 é 0. Então, se a gente usa essa expressão, veja, 0 vezes 0 igual 0 mais C. Então, conclusão, C é 0. C é 0. Vou repetir. Eu quero impor a condição que a derivada em R igual a 0 seja nula. A derivada em R igual a 0 é nula. R igual a 0. Do lado direito, R igual a 0. Sobra C. Então, C é 0. E T de R grande igual a um TR, temperatura na parede. O que implica
que da expressão da temperatura vai ficar igual, então, T de R igual menos mi lambda 2 sobre 64 vezes R à quarta mais D igual a TR. Portanto, D igual TR mais mi lambda 2 sobre 64 R à quarta. R à quarta. Ok. Ô, professor, eu acho que ali no TR tá faltando um K, não tá? Tipo, TR, ficaria dividido por 16K, não é? deixa eu ver por quê. É mais para cima ali. Ah, sim, na solução TR, né? 16K. Vamos verificar aqui se deixamos. Exato, aqui, olha, pessoal. Eu tenho mi lambda ao quadrado, R à quarta, 16. Quando eu integrei, ficou R à quarta daqui, dessa expressão. Estou integrando. R à quarta sobre 4 de novo, mas ficou faltando aqui o K. K. Então, aqui 64K. Isso na análise dimensional ia aparecer a necessidade do K. K. Tá ok agora? Acho que sim, 64K. bateu aqui. Beleza. Então, está aqui a constante D de integração. Bom, assim nós temos a expressão T de R. T de R igual a menos mi lambda 2 sobre 64K R à quarta mais D, que é TR, mais mi lambda 2 sobre 64K R à quarta. Que é igual, vamos só colocar as coisas aqui em evidência, T de R igual TR mais mi lambda 2 R à quarta sobre 64K que multiplica, eu coloquei R à quarta em evidência. Então, vai ficar 1 menos R sobre R1 à quarta. E é isso. Então, essa é a solução. Vamos verificar se ela atende à condição de contorno. Então, se R é igual a R grande, então tudo isso aqui dá zero. Porque R grande fica 1 menos 1. Zero. T de R grande igual a TR. A derivada de T com R, TR some, fica essa constante, derivada de 1 é zero,
E vai ficar, então, 3R, 4R ao cubo sobre R1 à quarta. Mas em R igual a zero. Então, dá zero, que é a condição de derivada. Então, as duas condições de contorno estão sendo verificadas na solução. Isso é a primeira verificação. A segunda verificação é que no lado esquerdo eu tenho temperatura, aqui eu tenho temperatura, tudo bem. Agora eu preciso verificar as unidades deste termo aqui, olha. Porque isso aqui é sem dimensão. Tá? Então, eu já mostrei para vocês como faz isso. Vou deixar como exercício para vocês verificar a dimensão, tá? Mi lambda 2R sobre K. Qual é a dimensão disso? Tem que sobrar temperatura. Se não sobrar temperatura, está faltando alguma coisa. Como eu tinha esquecido o K, certamente não iria fechar com temperatura. Ok? Depois, consistência física. Observem que se R é errão, sobra TR, que é a temperatura na parede. Agora, para R igual a zero, sobra TR mais esse termo. E para R, à medida que ele cresce, vai tendendo a zero. Ou seja, o máximo está em R igual a R grande. R igual a zero, que é o centro da tubulação. Então, se eu ploto aqui a distribuição de temperatura, nós vamos obter... Aqui está o eixo Z. Aqui está a distribuição de temperatura. Aqui na parede é TR. E ela é máxima no centro. Então, essa é a distribuição de temperatura. Observe que eu ploto a distribuição de temperatura sem a seta, porque ela é um escalar. Tá? Vou até colocar essa seta maior aqui para não confundir. Então, observe que agora sim a energia vai migrar do centro para a parede. E a parede vai ceder energia para o meio ambiente, mantendo o regime permanente. Lá no artigo que eu citei, vocês vão verificar que esse TR, nós só vamos conseguir regime de desenvolvido para a térmica se essa temperatura TR muda com Z. Tá? A nossa solução continua sendo válida. O que fica faltando aqui na solução é determinar a função TR de Z. Isso nós não vamos fazer aqui. Tá? Fica muito pesado para um curso de graduação. Aí, quem quiser entender isso, aí eu passo o artigo. Tá? Por enquanto, permanece o TR simplesmente. Ok, pessoal. Então, nós temos aí a solução dinâmica e a solução térmica. Agora, podemos fazer as nossas aplicações. A aplicação. Você tem duas aplicações mais importantes. Uma é calcular a vazão. E outra, calcular a potência de bombeamento. Potência de bombeamento. Nos exercícios precedentes, nós falamos de potência para deslocar a placa, potência para girar o eixo, potência para transladar o eixo. Agora, nós estamos falando de uma potência de bombeamento, porque é um escoamento de Lazelli. O escoamento acontece devido a uma bomba, ou potência de ventilação. Caso de condutos de ar condicionado, nós temos ventiladores que sopram o ar, que aumentam a pressão do ar, fazendo o ar condicionado deslocar pela tubulação. Bom, então, a primeira aplicação é o cálculo da vazão.
Dada uma queda de pressão lambda, então, dada uma queda de pressão lambda, qual será a vazão? Lembre que o lambda é uma constante, ela deve ser fornecida. Aí já é uma variável de projeto. Eu estou interessado em saber qual é a vazão que eu vou conseguir com aquela queda de pressão. Ou então você pode agora fazer uma engenharia reversa. Dizer o seguinte, normalmente o que eu quero é conhecer, o que eu vou fornecer é a vazão. Né? Eu quero preencher a caixa d'água em tanto tempo. Então eu tenho que conhecer a vazão. Aí eu digo, olha, a minha vazão é tal. Qual é o lambda? Por isso nós vamos encontrar a relação entre Q e lambda. E aí eu posso raciocinar das duas formas. Dado um lambda, eu tenho tal vazão. Ou então, vou fornecer a vazão. Eu determino qual é o lambda, qual é a queda de pressão necessária. Entenderam? A importância dessa aplicação. Bom, vamos então a calcular a vazão. Função do lambda, que vai ser a integral sobre a área de V escalar de A. Que é igual V integral sobre a área, V, a norma de V, o vetor V tem componentes VR, Vθ, Vz, função de R. Isto é zero e isto é zero. Então, a norma de V é igual a Vz. A norma de V é Vz. Norma de V, norma de dA, cosseno do ângulo entre os dois. Norma de V, Vz de R. E eu quero a vazão que está passando do conduto. Portanto, eu quero a área normal ao eixo Z. Normal a VZ. Qual é o nome da área que é normal ao eixo Z? É DAZ. Porque o nome da área é o nome do eixo normal a ela. VZ de R. Bom, então, a vazão vai ser igual a... Vamos buscar agora a expressão de VZ. Nós já determinamos. VZ. Lambda R2 sobre 4. Vezes o elemento de área. Como é que é o elemento de área, pessoal? É parecido com o que nós fizemos ontem. Tem que perceber qual é a direção do escoamento e pegar um elemento de área normal a essa direção. Por isso é que eu escrevi que vazão é V escalar dA. Eu estou projetando o vetor V sobre dA. Nesse caso, eles já eram colineares. Então, como é que vocês imaginam o elemento de área? Isso é importantíssimo para resolver o problema. Agora é que nós vamos extrair coisa útil da solução. Uma seção circular? Isso, você vai pegar, então, está aqui a tubulação, eixo R, vou pegar um elemento de área normal a Z. Z é o eixo que está aqui, ó, apontando para fora. Um elemento de área normal a Z vai ser um anel. Por que eu peguei um anel? Eu podia ter pego simplesmente isso aqui, ó.
é que VZ não depende de θ. Então, quando eu pego um anel, eu já integrei em θ. Então, meu elemento de área vai ser 2π. Qual é a posição do elemento de área? É um R genérico. R. 2πr nos dá o comprimento do anel, vezes dr, que é a sua largura. Esse aí é o DAZ. DAZ. Pessoal, tá claro? Alguém não entendeu? Precisa entender a escolha do elemento de área. Senão a gente não consegue resolver problemas. Alguém está com dúvida nisso? Ok. Portanto, pessoal, a vazão será lambda R2 sobre 4. Bom, agora que eu tenho o elemento de área, tudo colocado aqui, eu posso colocar o limite de integração. É uma integral sobre uma área. Essa área é definida pelas coordenadas r e θ. O 2π aqui indica que eu já integrei em θ. Então, resta a integral em R, de 0 até R grande. De 0 até R grande. Então, a vazão Q fica igual a lambda R4 sobre 4. Aqui, olha, vai ficar R2 sobre R ao quadrado. A integral de R2 dá R3 sobre 3. Variando de 0 a R. Então, sobra R3 sobre 3R2 menos... erro. Está errado, porque eu tenho um R lá fora. Tem que perceber, antes de integrar, eu tenho que perceber isso, tá? Então, vamos lá. Falta aqui um 2π que eu vou jogar para fora. 2π. Aqui nós vamos ter R3 dr sobre R2. Então, vai dar R4 sobre 4R2 menos R vezes 1, integrado. R2 sobre 2. R4 sobra R2 e resulta, então, aqui eu multiplico e divido por 2, vai dar menos R2 sobre 4. Aqui eu cancelo, vai dar 2 vezes. Então, vai sobrar, aqui, olha, vamos escrever, vai dar menos R2 sobre 4. Confiram. Multipliquei e dividi por 2. R menos 2R dá menos R sobre 4. Então, resulta que lambda R à quarta sobre 8, que multiplica R2. Então, dá R à sexta. R à sexta sobre 8. Ok, vamos verificar, mas está me parecendo algo estranho aqui no R à sexta. Vamos verificar. R à sexta. Vocês lembram da unidade do lambda? Eu tinha checado. Lambda. Vamos de novo. Unidade do lambda. É 1 sobre μ
dP dZ. dP dZ. Então, vai dar segundo Newton. Ao contrário, está invertido, é 1 sobre μ. Então, vai dar metro quadrado sobre Newton vezes segundo e Newton por metro cúbico. Então, Newton cancela, deu, então, 1 sobre segundo metro. 1 sobre segundo metro. E aqui eu tenho raio a sexta, está dando, então, metro a quinta. Vamos conferir, então, onde que está o problema, tá? A velocidade, nós já tínhamos verificado, né? Porque aqui eu tenho lambda, que é 1 sobre metro segundo, vezes, então, 1 sobre metro segundo, vezes metro quadrado. Sobra metro por segundo, que é a unidade disso, que é velocidade, porque aqui é adimensional. Ok? Professor, uma pergunta rápida que eu me perdi aí no meio. O R2 virou R a quarta em qual passagem? Pois é. Então, aqui é que está o erro, né? Eu peguei R a quarta por engano. Então, aqui é R ao quadrado, pessoal. Tá? R ao quadrado. Portanto, aqui fica R a quarta. Agora vamos ver. Lambda é 1 sobre segundo metro. Então, eu vou ter daqui 1 sobre segundo metro vezes metro a quarta. Aqui dá metro ao cubo por segundo, tá? Que é a unidade de vazão. Então, deu metro cúbico por segundo, que é a unidade de vazão. Agora está consistente. Tudo bem? Eu vou apagar aqui para não ficar muito confuso. E tem um sinal de menos ali ou não? Tem um sinal de menos. Vamos interpretar agora o sinal de menos, né? A unidade aqui resulta metro cúbico por segundo. Tá correto. E o sinal de menos é o seguinte: para que a vazão seja positiva, ou seja, da esquerda para a direita, o lambda tem que ser negativo. E realmente isso se verifica. Né? Quando o lambda é negativo, o escoamento acontece da esquerda para a direita. Agora, sinal, a gente normalmente associa sinal a uma grandeza vetorial. E a vazão é uma grandeza escalar. Então, aqui, ao invés de guardar esse menos, o que vocês podem fazer é o seguinte, ó. Q igual a π norma de lambda R a quarta sobre 8. Aí você retira a dependência da vazão do sinal do lambda, por ser uma grandeza escalar. E eu não vou associar direção a uma grandeza, quer dizer, sentido a uma grandeza escalar. A vazão é metro cúbico por segundo. Em qual sentido? Aí eu tenho que olhar a velocidade, mas a velocidade eu já sei fazer. Tudo bem? Então, vocês podem expressar dessa forma que você retira a dependência da vazão em relação ao sinal do lambda. Clareou? Como é que está o nosso tempo, pessoal? 8h40. Temos 10 minutos. Eu vou encaminhar agora a solução do cálculo da potência. Então, vamos lá. Aqui o cálculo da vazão. Agora vamos para cálculo da potência.
cálculo da potência de bombeamento. Então, observe. Conduto, potência de bombeamento, tem que levar em conta o comprimento. Quanto mais longo, maior será a potência. Aqui eu tenho uma pressão P1. Aqui uma pressão P2. E aqui uma tensão na parede. Tensão na parede. O fluido vai se movimentar se a queda de pressão for suficiente para vencer a tensão na parede. Então, no regime permanente, isso significa que o fluido está movimentando com uma dada velocidade, que vai dar uma dada vazão. Então, vamos olhar aqui, olha. Qual é a força que atua, ou seja, a potência. Potência. A potência mecânica. É uma força vezes uma velocidade média. Força vezes a velocidade média. Essa força, ela vai ser... Eu posso calcular a força das duas formas. Pegando a tensão ou a queda de pressão. O mais normal é pegar a queda de pressão. Porque as duas forças vão se equilibrar, já que o bloco não está acelerado. Regime permanente. Então, essa força será P1 menos P2 vezes a área em que a pressão atua, a área, e vezes a velocidade média. Isto aqui é a vazão. Por isso, vocês vão encontrar lá nas aplicações, né, em cursos do tipo transporte de vapor, ar-condicionado, a potência de bombeamento vai ser dada diretamente pela queda de pressão vezes a vazão. Então, isso aqui é ΔP vezes a vazão. ΔP vezes a vazão. Outra forma é também calcular a potência mecânica usando o lambda. Usando o lambda. Aí nós vamos expressar o ΔP função do lambda. Veja bem, o que é lambda? Lambda é 1 sobre μ, 1 sobre μ, dp dz. dp dz. Então, imagine que isso aqui seja Z1. E isso aqui, Z2. O eixo Z está orientado nesse sentido. Nós escolhemos. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre μ, derivada dp dz. Lembrem que a pressão é linear. A derivada é uma constante. Então, eu posso dizer que isso aqui é P1, a derivada de uma função é P de Z2 menos P de Z1 sobre Z2 menos Z1. Lembra que a derivada de uma função é a função em Z mais ΔZ menos a função em Z sobre ΔZ, quando ΔZ tende a zero. Isso dá a derivada no ponto. Como a nossa função é linear, a derivada é a mesma em qualquer ponto. Eu posso, então, dizer que ela é igual à diferença de pressão. P em Z2 menos P em Z1 sobre Z2 menos Z1. Portanto, lambda é igual a 1 sobre μ, que multiplica menos ΔP sobre L.
Por que menos ΔP? Porque o ΔP é P1 menos P2. ΔP é a pressão maior menos a pressão menor. Olha lá, P1 menos P2 eu chamei de ΔP. Ok? Portanto, daqui nós retiramos que ΔP é igual a menos mi L lambda. Menos mi L lambda. Novamente, eu vou pegar esse mi e jogar para dentro do lambda e pego a norma. Por quê? A potência é uma grandeza escalar também. Não preciso de guardar sinal para ela. Então, a potência vai ficar ΔP vezes Q, função do lambda. Vai ficar mi L, norma de lambda, mi L, norma de lambda, que é o ΔP, vezes a vazão. Mas, nós já vimos quem é a vazão. Qual é a expressão da vazão, pessoal? Vou voltar lá. Vazão é π lambda a quarta sobre 8. Então, potência mecânica igual a mi, norma de lambda ao quadrado. É a mesma coisa que lambda ao quadrado. Vezes L. Quanto que eu tinha dado? Agora eu me esqueci. A vazão. E lambda, deixa eu voltar lá porque eu esqueci. Está aqui. Π lambda R a quarta sobre 8. Então, que π lambda R a quarta sobre 8. Então, aqui vai dar mi lambda ao quadrado, L, R a quarta, vezes π, R a quarta, sobre 8. Mi lambda ao quadrado, L, vezes Q, que é π, lambda, então lambda ao quadrado, R a quarta sobre 8. Tá certo. Está aqui, então, pessoal, a potência expressa função do lambda. Que é como eu tinha dito, eu trabalho com o lambda, que é a queda de pressão, que é a derivada o gradiente de pressão, ou eu trabalho com a vazão. Eu tenho as duas expressões. Potência ΔP vezes a vazão, ou potência função do lambda. São duas formas de expressar a vazão. Eu prefiro expressar dessa forma aqui, olha, potência mecânica, porque nós vamos também, não vai dar tempo para eu fazer, o tempo já acabou, mas eu vou, então, deixar como exercício, vocês calcular a potência de transformação viscosa para esse exercício e demonstrar que é igual à potência mecânica, porque o regime é permanente. Ok, pessoal? Outra coisa que eu vou deixar como exercício, verifiquem a unidade desta expressão. Tem que dar watts. Verifiquem. Se não der watts, tem algum errinho que precisa ser corrigido. Lembro, errar durante a solução é normal. Não é normal apresentar um resultado com erro. Porque aí vai dar problema no nosso projeto. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Fico à disposição de vocês para tirar dúvida a qualquer momento. E na quarta que vem, nós vamos aprender a resolver um problema gravitacional. E vou comentar sobre os escoamentos híbridos na quarta que vem. Enquanto isso, vocês vão avançando na lista
Quando vocês chegarem nos escoamentos híbridos, já é quarta-feira, quando eu vou ver com vocês. Tudo bem? Então, é isso. Um bom final de semana para todos e até próxima quarta-feira. Ok? Obrigado, professor. Bom final de semana. Até. Para vocês também.